Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Estendo as boas-vindas, com o desejo de que Deus abençoe também, com a sua graça e com a sua paz, os inimigos deste canal. Vamos para a refutação ao 17º argumento do jovem pastor Eliazar. Abre aspas para ele. Paulo Kardec, um dos maiores hemerologistas conhecidos, com sua incontestável autoridade, afirma, abre aspas, para as aspas, havia no calendário judaico 6 espécies de anos. Quanto ao número de dias, havia anos comuns de 12 meses, regulares de 354 dias, anos chamados abundantes com 355 dias, anos defectivos com 356 dias, e os anos embolísticos de 13 meses com 384, 385 e 386 dias. As aspas do Sr. Paulo Kardec são fechadas. Aí o Eliazar arremata. Utilizando-se a contagem de qualquer um desses tipos de anos, jamais se obterá o número exato de 1150 dias. Deus é exato. Fecha aspas para o jovem pastor Eliazar. Antes de tudo, é preciso ressaltar que qualificar as afirmações de uma autoridade humana, por mais capacitada e chancelada que ela seja, como incontestável, é algo temerário, especialmente quando o assunto em questão são datas bíblicas, não é? Um assunto muito controverso, não é verdade? E daqui a pouco nós vamos mostrar na Bíblia porque foi que Jesus disse o que disse acerca de datas, de épocas, de tempos, essas coisas. O assunto é complexo, né? O assunto não é fácil de ser examinado e deduzido, digamos assim. Outra coisa, a fórmula de interpretação adventista, que estabelece cada dia representando um ano, está baseada em qual dessas categorias de anos indicadas pelo senhor Paulo Kardec? Seria os anos, como ele diz aqui, comuns de 12 meses? No entanto, abrindo parênteses, eu não sei se foi uma falha do senhor Kardec, uma omissão proposital do senhor Kardec, ou se foi uma omissão do Eliazar, porque ele cita anos comuns de 12 meses, mas não a quantidade de dias desses anos comuns. Não cita, né? Seria os anos regulares de 354 dias? Anos chamados abundantes, com 355 dias? Seriam os anos defectivos, com 356 dias? Ou os anos embolísticos de 13 meses com 384, 385 e 386 dias. A gente sabe, né? Que a Igreja Adventista, ela estabelece o ano com 360 dias para interpretar as profecias de Daniel e Apocalipse. Portanto, para a teologia adventista, o ano bíblico teria 360 dias, especialmente o ano hebreu, 360 dias. E é o que eu falei, o senhor Kardec, pelo menos aí, né, eu não sei se foi uma omissão proposital do senhor Kardec ou foi uma omissão proposital do Eliazar, de não ter citado a quantidade de dias que possuía os anos comuns, né? Mas tudo bem, se for 360 não tem problema também não. Bom, vamos lá. Se a Igreja Adventista preza tanto pela exatidão numérica das profecias envolvendo tempo, sob o argumento de que Deus é exato, a Igreja Adventista terá que decidir em quem acreditar. Porque as 2.300 tardes e manhãs para William Shea, este teólogo aqui,
Para ele, que é um renomado teólogo adventista, essa profecia das 2.300 tardes e manhãs se encerrariam em 20 de outubro de 1844. Ai, meu Deus do céu, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo as afirmações da Igreja Adventista, mais eu tenho vontade de rir e rir muito. Tá aqui, ó. Na página 175 deste livro, Interpretação Profética, um livro editado pela Unas Press. Quem é o seu autor aí, segundo a editora adventista, hein? William Shea. O que ele vai dizer a página 175 aqui? Falando a respeito das 2.300 tardes e manhãs. A data para seu número correspondente, 2.300 anos antes, é 10 de outubro. 10 do 10. 10 dias mais para o dia da expiação, em 10 de Tishri, nos levaria assim a 20 de outubro. Aí olha o que ele diz. O deslize de 2 dias sobre os 2.300 anos se deve a pequenas diferenças matemáticas e não é estatisticamente significativo. Não. O Eleazar, você está aí nos Estados Unidos, eu não sei se esse homem está vivo ainda, né? Porque ele já estava bem velhinho, né? Não sei se está vivo, mas seria interessante você procurar ele para dar uma divertida. Deus não é exato, segundo você, Eleazar? Mas esse teólogo, esse proeminente teólogo adventista aqui, diz que esse deslize de 2 dias, se deve a pequenas diferenças matemáticas e não é estatisticamente significativo. Segundo ele, Jesus entrou no Santo dos Santos, não foi em 22 de outubro de 1844, como afirma Ellen White no Grande Conflito, a página 400. Não, foi no dia 20. Quer dizer que quando os adventistas mileritas, ou mileritas adventistas, se decepcionaram, lá no 22 de outubro, já se decepcionaram tardiamente. E a profetisa inspirada de vocês diz que foi no dia 22 de outubro que Jesus saiu de um suposto lugar santo e entrou no Santo Santos para começar esse famigerado juízo investigativo. Bom, então é o seguinte, o Eleazar, com quem que vai ficar, hein? Com quem vai ficar a sua credibilidade? Vai ficar com Ellen White ou com William Shea? E aí? Em quem você vai acreditar? Hein? E aí, por que você não pede exatidão da sua própria teologia? Teologia que você mesmo defende, sob o argumento de que Deus é exato. Nós sabemos que Deus é exato. Isso aí não precisa ser dito. Nós, cristãos, que estudamos a Bíblia, sabemos que Deus é perfeito, Ele é exato. Agora, nós não somos exatos, né? Por isso eu estou te perguntando, por que a teologia adventista não é exata também nessa questão? Afinal, foi 22 de outubro ou foi dia 20 de outubro, como afirma William Shea? E aí? Você vai ficar com quem, Eleazar? Com quem que você vai ficar? Sob o argumento de que Deus é exato. Outra coisa. Quando eu entrei na Igreja Adventista e estava estudando essa questão de 22 de outubro de 1844, juízo investigativo, essa coisa toda, o meu instrutor fez questão de dizer, olha, e os judeus caraítas, à época, lá nos Estados Unidos, confirmaram que o dia da expiação, no ano de 1844, realmente caiu no dia 22 de outubro. É mesmo? Interessante isso, né? Os judeus caraítas desmentiram publicamente a Igreja Adventista
e afirmaram que o dia da expiação, em 1844, caíra em 23 de setembro e não em 22 de outubro. Tem esse detalhe também. Inclusive, o William Shea aqui, na página 175, ele se torna um tanto quanto titubeante, vou dizer assim, porque na mesma página 175, onde ele diz que Jesus, os 2.300 anos, ou tardes e manhãs, se encerraram no dia 20, ele diz aqui mais embaixo: se os caraítas não sugeriram esta data, então eles simplesmente diferiam do modelo que estava em operação durante o ano em que Esdras voltou para Jerusalém. E aí mais embaixo ainda ele diz: os mileritas escolheram a data correta para 10 de Tishri, datando-a como 22 de outubro de 1844. Ora, se os mileritas acertaram, escolheram a data correta, por que que você está afirmando que os 2.300 anos se encerraram no dia 20 de outubro? Pelo amor de Deus, gente, esse povo é muito confuso. Na verdade, eles têm que ser confusos mesmo, porque eles estão lidando com nada. Estão fundamentando as suas proposições, os seus pressupostos, sobre o nada. Então, eles têm que ser confusos mesmo. É por isso que, entre 100 adventistas, só um vai entender esse cipoal de afirmações relativos a juiz investigativo com base em Daniel 8,14. E olha, eu acho que estou sendo generoso, hein? Entre 100, achar um que entenda perfeitamente, que sabe explicar tudo. Estou sendo muito generoso. Então vamos lá, Eleazar. De novo, vou ter que repetir os mesmos argumentos. Já que você, sob o argumento de que Deus é exato, você quer dizer com isso que a sua igreja é exata? Já mostrei aqui que não. Eu já mostrei aqui que não. Sua igreja não é exata. Então você diz que se tomarmos qualquer um daquelas classificações de anos indicadas pelo Paulo Kurdec, nenhuma delas vai dar 1.150 dias e tem que dar 1.150 dias porque Deus é exato, né? Quando eu já mostrei para você que nessa questão existem 4 anos mencionados. 4 anos mencionados. 4 tempos de duração, melhor dizendo, tá? 4 tempos de duração. Primeiro, 2.300 tardes e manhãs, significando sim 1.150 dias. Porque as 2.300 tardes e manhãs estão relacionadas aos sacrifícios que foram suprimidos. Ou seja, o tamid, o contínuo, o diário. Sacrifícios que eram realizados de manhã e tarde. Eu já falei sobre essa questão de manhã e tarde e manhã, na minha refutação anterior, não é? Então, a gente não precisa adentrar esse assunto de novo. Então tá, 4 tempos de duração são mencionados na Bíblia. 4 tempos. Primeiro, 1.150 dias, das 2.300 tardes e manhãs. Depois, 1.260 dias, levante-se em consideração que para vocês, tempos, metade de um tempo são 1.260 dias, não é? Porque vocês trabalham com a ideia de que o ano hebreu tinha 360 dias, não é isso? Depois 1.290 dias e, por último, 1.335 dias. Todos esses tempos de duração aqui, que são 4, estão relacionados a quê? Ao evento revelado em Daniel 8. Todos esses tempos, esses 4 tempos de duração têm relação com o mesmo evento. Então, você não pense que você está lidando com incauto, que não vai checar, que não vai averiguar, né? Porque o tempo de duração das profanações não foi somente as 2.300 tardes e manhãs que vocês consideram como primeiro 2.300 dias, depois 2.300 anos. Não, senhor. Você tem que levar em consideração os 1.260 dias de Daniel 12:7, os 1.290 dias de Daniel 12:11 e os 1.335 dias de Daniel 12:13, porque
São tempos de duração relacionados ao mesmo evento de Daniel 8,14. Pronto, e acabou, irmão. E agora eu vou esfregar na sua cara mais um teólogo adventista que discorda de você com relação à questão dos 1150 dias. Olha aqui, eu tenho em minhas mãos um artigo, tá aqui, ó. A doutrina adventista do santuário, patrimônio ou risco? Olha o autor aqui embaixo, ó. Será que você consegue ler aqui, ô Eliazar? Quem é o autor desse artigo? Doutrina adventista do santuário, patrimônio ou risco? Quem é o autor desse artigo aqui, que contém 25 páginas? É simplesmente ninguém mais, ninguém menos que Raymond Cottrell, um dos mais brilhantes teólogos, se não tiver sido o mais brilhante teólogo da Igreja Adventista, já falecido, salvo engano, em 2012. E aqui a página 11 desse mesmo artigo, onde ele contesta veementemente essa interpretação tradicional da Igreja sobre Daniel 8,14. Com relação ao tempo de duração, ele diz aqui, é jogo rápido, tá? A duração deste tempo de angústia para o povo de Deus é dada variadamente como 1. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio. 2. A última metade da 70ª semana das 70 semanas, igual também 3 anos e meio. E 3. O tempo durante o qual os 2.300 sacrifícios vespertinos e matutinos seriam normalmente oferecidos, ou seja, 1.150 dias literais, iguais a 3 anos, 2 meses e 10 dias. Um dos teólogos mais brilhantes, mais respeitados da Igreja Adventista, está afirmando aqui no seu artigo que as 2.300 tardes e manhãs correspondem a 1.150 dias, por estarem indissoluvelmente conectadas ao diário, tamídio, contínuo que foi suprimido. É isso aí, irmãozinho. É isso aí. Por que você fica brigando em relação a isso, hein? Você acha então que eu vou deixar de acreditar num Raymond Cottrell quando ele fala disso aqui, de modo correto, para acreditar em você e em toda a sua teologia que diz o contrário? Aí alguém pode... Quem é esse Raymond Cottrell? Talvez quem não saiba. Deixa eu pegar aqui. O Raymond Cottrell foi um dos comentaristas do Comentário Bíblico Adventista. Inclusive esse volume aqui, que comenta de Isaías a Malaquias, quem comenta o livro de Daniel aqui é o Raymond Cottrell. Só que tem um detalhe, aqui no Comentário Bíblico Adventista, ele vai falar, dentro de suas possibilidades, porque tem coisas que ele interpreta de forma correta, porque também não é possível, né? Mas no frigir dos ovos, ele vai expor no Comentário Bíblico Adventista a visão tradicional adventista, porque ele estava sendo pago para isso. Ele não estava sendo pago para contestar a teologia da Igreja Adventista no Comentário Bíblico Adventista, né? Aí é brincadeira, né? Então, comentando no Comentário Bíblico Adventista, ele é adventista. Agora, fora daí, ele tinha toda a liberdade, como teve, para isso aqui, veja, isso aqui é só uma síntese bem curta, bem rápida, bem objetiva desse assunto. Ele escreveu um estudo, depois de muitos anos de pesquisa nas línguas originais, hebraico, grego. Ele escreveu um estudo de mais de 1.000 páginas e depois ele enxugou e ficou ali esse estudo com mais ou menos 800 páginas, contestando a doutrina, a interpretação tradicional de Daniel 8,14 da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você vê como esse homem é honesto. Foi um homem honesto dentro da igreja, né? Foi um homem honesto. Então, você não está lidando com algo estranho aqui não, tá, ô Eliazar? Você não está lidando com algo estranho ao assumir o seguinte: 2.300 tardes e manhãs correspondem a 1.150 dias.
Outra coisa que a gente tem que repetir aqui. Outra coisa. A igreja assume que o santuário mencionado em Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ela assume que esse santuário mencionado é o do céu e que esta profecia teve início em 457 antes de Cristo. Se ela assume que o chifre pequeno de Daniel 8, que produz as profanações nos santuários terrestre e celestial, primeiro é Roma pagã e depois Roma papal, nós estamos perguntando já há muito tempo para a Igreja Adventista, como é que Roma pagã começou a profanar o santuário em 457 a.C.? Sabe como é que ela responde essa pergunta? Não, nós não afirmamos isso. O que vocês não afirmam? Que Roma pagã começou a profanar o santuário em 457? Vocês não afirmam. Não, nós não afirmamos isso. Então, o que começou em 457? A profecia das 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos. Mas 2.300 tardes e manhãs tem relação com o quê? Com a purificação do santuário. O santuário foi profanado, precisava ser purificado. Então, a profecia se encerra em 1844. A partir daí, o santuário tem início um processo de purificação do santuário. Então, quer dizer que esses 2.300 anos, que segundo vocês começaram em 457, se encerraram em 1844, tem a ver o quê? Com a profanação do santuário terrestre, primeiro, depois celestial. Mas vocês não afirmam que o santuário começou a ser profanado por Roma pagã em 457, até porque Roma pagã, né, não tinha aparecido no cenário ainda, na verdade. E se esta purificação mencionada aqui em Daniel 8,14, né, ela teve início em 457, ou seja, esse período de 2.300 tardes e manhãs de profanação, ele teve início em 457, e essa purificação tem relação com o dia da expiação. O começo da profecia teria que ser o quê? O 10, o dia 10º do 7º mês, não é? Teria que começar aí, para cair no dia 10º do 7º mês de 1844, não é verdade? Vocês fazem isso? Vocês passam a contar a profecia a partir do 10º dia do 7º mês de 457? Mesmo Roma não estando presente ali no cenário, em 457? Vocês são exatos a esse ponto? Existe alguma afirmação histórica, né, que possa ser comprovada nos anais da Igreja Adventista em relação a isso aí? Já que você, Eleazar, sob o argumento de que Deus é exato, está exigindo exatidão dos outros. Você exige exatidão dos outros, né? Mas da sua própria igreja, um deslize de 2 dias, ou seja, um deslize que significa uma não exatidão, não tem problema nenhum não, né? Não vai comprometer, né? Quer dizer que exatidão você só cobra dos outros. Pimenta no olho, para não dizer um palavrão aqui, do outro é refresco para vocês, não é mesmo? É isso. Vocês são muito engraçados. Vocês da teologia adventista são muito engraçados. Vocês vivem rebolando para lá e para cá, né? Fazendo afirmações as mais absurdas. Cada dia mais as aberrações teológicas, as heresias teológicas sustentadas por vocês vão sendo descobertas e reveladas, e aí vocês têm que estar rebolando, né? Ao som dessas intempéries hermenêuticas e exegéticas, né? Vocês vão rebolando aqui. Cada dia vocês afirmam uma coisa, não é mesmo? Como é que vocês podem ser exatos, ainda que vocês contem o ano judeu como sendo um ano de 360 dias? Como é que vocês podem ser exatos ao ponto de estabelecer que a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 anos, tenham começado em 457
Vocês não afirmam nem o dia e nem o mês, mas vocês afirmam que foi em 457, de tal modo que ela possa ter terminado no dia 22 de outubro de 1844. Até um teólogo eminente de vocês disse que não foi em 22, foi no dia 20, embora os mileritas tenham escolhido corretamente a data de 22. Senhor, misericórdia! Misericórdia! Impressionante. Você exige exatidão, né, Eliazar? Só dos outros, né? Só dos outros. Deixa eu ver se eu acho aqui uma afirmação acerca dessa questão do ano. Eu tinha marcado aqui, desse livro aqui, gente, ó. Vou mostrar para vocês, só para que vocês... Eu acho que eu perdi a marcação aqui. Mas olha, eu vou mostrar para vocês que livro é esse aqui, olha. Guia Conciso do Judaísmo, de Roy A. Rosenberg. História, Prática e Fé do Judaísmo. Aí tem um capítulo aqui. Deixa eu ver se eu encontro esse capítulo aqui no índice. Eu marquei, mas eu perdi a marcação aqui, por isso que agora estou tendo trabalho para encontrar. Página 192, então vamos lá. Página 192. É onde ele trata do calendário judeu aqui. Ele trata do calendário judeu. Deixa eu ver se ele fala alguma coisa aqui nessas páginas. Olha aqui. Está aqui. A página 192, capítulo 9, intitulado, está dando para você enxergar direitinho aí, o calendário e os dias santos. Então, nesse capítulo, ele vai tratar desse assunto, o calendário e os dias santos. De novo, qual livro? Guia Conciso do Judaísmo, de Roy A. Rosenberg. É um judeu. Ele diz aqui, então, no segundo parágrafo da página 192, o seguinte: o ciclo de meses judaico é muito mais antigo que a contagem dos anos, sendo originário do calendário da Babilônia e Assíria. Todos os meses começam com uma lua nova e têm 29 ou 30 dias. Sincronizar o ano lunar de 354 dias com o ano solar de 365 dias e um quarto de dias exige anos bissextos periódicos em que são acrescentados não apenas um dia, mas todo um mês. Então ele está deixando claro que o ano judeu era o ano lunar, que tinha o quê? Não sei se vai dar para vocês lerem aqui. Olha o número que aparece aí. 354 dias. 354 dias. Não 360. Mas mesmo considerando 360 como sendo a quantidade de dias exatos de um ano, para que através dessa contagem vocês possam utilizá-la como critério de interpretação da profecia, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, vocês não vão conseguir ser exatos. Porque tanto no início da profecia, segundo vocês, quanto no seu final, Roma, pagã no início, papal no final, não está presente. Nós já mostramos o porquê que não. Não é verdade? Já mostramos o porquê que não. Porque nenhum acontecimento que correspondesse à purificação do santuário foi visto ou registrado em 20 ou 22 de outubro de 1844. Nenhum acontecimento, nenhum evento que correspondesse à purificação do santuário. 10º dia do 7º mês, dia da expiação. Nada relativo a isso foi visto, tanto em 20 de outubro, que é a data do William Shea, quanto em 22 de outubro, que é a data de Ellen White. Nada foi visto. Por que que não?
esse suposto evento, Jesus saindo de um suposto lugar santo, entrando no lugar santíssimo, para realizar um suposto juízo investigativo, só existe na cabeça de adventista do sétimo dia. Isso é uma invenção diabólica, diga-se de passagem, da Igreja Adventista do sétimo dia. É a única seita em todo o mundo que afirma tal bizarrice teológica, para não dizer heresia, que vai culminar numa blasfêmia, que é quando vocês, adventistas, afirmam, sem nenhuma base bíblica, que Jesus vai colocar os pecados pelos quais ele morreu, pagou e perdoou, sobre os ombros de Satanás no final desse suposto juízo investigativo. Isto é blasfêmia, atribuir a Satanás um papel que é de Cristo. Vocês estão lidando com algo sério, algo grave. Aí vem o senhor todo iluminado, intelectualíssimo, que lê Nietzsche e entende Nietzsche, né? Ao ponto de não referendá-lo para ninguém, mas ele pode ler, porque ele é intelectual. Você é um menino imbecilóide. Você não passa do menino imbecilóide. Com esses seus supostos argumentos irrefutáveis, em número de 20. Como se poderia comprovar com exatidão o cumprimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs sem nenhuma base bíblica ou histórica ou iluminado, cérebro de feijão, que atende pelo nome de Eleazar? Hein? Como é que você pode comprovar com exatidão o cumprimento de uma profecia, né? No caso, as 2.300 tardes e manhãs, sem nenhuma base bíblica ou histórica? Como é que você pode comprovar exatidão, hein, ô iluminado? Como? Como exigir exatidão numérica de profecias bíblicas envolvendo tempo? Já que Jesus nos adverte que... Eu vou ler aqui, eu tenho que ler para você isso, né, iluminado? Atos, capítulo 1, verso 7. Atos, capítulo 1, verso 7. Olha aqui, o iluminado. Cérebro de feijão. Em cuja cabeça só existem o tico e o teco, mas eles estão em conflito aí, pelo jeito. Atos 1, 7. Jesus respondeu: não cabe a vocês, nem adventista, nem presbiteriano, nem batista, nem católico, nem metodista, nem assembleiano, ninguém. Não cabe a vocês. Eu abri um parênteses aqui, lógico, né? Vocês, pelo amor de Deus, né? Não cabe a vocês, olha, conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Você está utilizando nesse 17º argumento seu, ou iluminado, cabeça de feijão, palavras de uma, segundo você disse, autoridade incontestável em hemerologia. Esse cara deve ser astrônomo, né? Para estudar tempo, calendários, dias, essas coisas. Você está usando uma autoridade humana que você classifica como incontestável. Mas quem é que tem autoridade? Aqui agora, falando de tempos ou épocas, que foram fixadas pela sua própria autoridade. É o Deus a quem nós servimos. O Deus Filho a quem nós servimos está dizendo isso aqui, olha, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Deus Filho reconhecendo apenas uma autoridade nessa questão de tempo ou épocas. Tempos ou épocas, no plural. Só uma autoridade. Deus Pai. Não vem com esse negócio de Paulo Kardec. Autoridade incontestável. Que papo mais furado esse seu, menino. Meninozinho levado. Agora eu vou ler para você um trechinho rápido aqui, ó, desse livro. É um livro denso. Teologia do Antigo Testamento, da editora Vida Nova, de Bruce K. Waltke.
Aqui a página 619, ele diz assim, olha, presta atenção, ô cabeça de feijão. A Bíblia muitas vezes usa os números de forma não exata, como valores arredondados ou de maneira retórica, por razões de ênfase ou em um sentido hiperbólico. Quem está falando aqui é uma autoridade. Eu só não vou classificar essa autoridade como incontestável, como você faz com o senhor Paulo Kurdec, porque a única autoridade incontestável em questões de tempos ou épocas é Deus o Pai. É Deus o Pai. O Deus Filho afirma isso. Será que eu preciso desenhar para você, ô cabeça de feijão? Hein? Intelectualzão que lê Nietzsche, entende tudo e por isso não recomenda a leitura de Nietzsche para ninguém. Você é patético. Você é ridículo. Ridículo. Se a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que segundo a Igreja Adventista, indicaria com exatidão o fim das profanações em 1844, eu pergunto mais uma vez para você, como foi que Roma deixou de profanar o santuário a partir desse ano, para que em 22 de outubro de 1844 se iniciasse um processo de purificação do mesmo? Hein? Como foi que Roma deixou de profanar o santuário? A partir de 22 de outubro de 1844. Por isso que eu estou te perguntando aqui, ô iluminado. Roma renunciou a algum de seus dogmas? Não, não renunciou. Portanto, segundo vocês mesmos, Roma estaria, veja que eu estou colocando no futuro condicional, estaria profanando o santuário ainda hoje, porque ela não renunciou a nenhum de seus dogmas, que vocês, adventistas, afirmam estar profanando o santuário, não desde 457, que foi o início da profecia, mas parece que a partir do ano 70, né, que vocês fazem essa afirmação, não é? A partir do ano 70 ali, não é verdade? Então quer dizer que de 457 até o ano 70 tem um lapso aí profético, tem um vácuo, tem um abismo que vocês não conseguem transpor com nenhum tipo de informação histórica ou bíblica, né? Vocês são ridículos. Vocês são patéticos. Graças a Deus, graças ao meu bom Deus, eu não estou mais no seio dessa organização mentirosa, corrupta. Mentirosa e corrupta, graças a Deus. Eu gostaria de estar aí dentro. Agora parece que eu estou me contradizendo, né? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, eu gostaria de estar aí dentro pregando o evangelho verdadeiro. O verdadeiro evangelho eterno. Que é o evangelho baseado na pessoa de Jesus Cristo e sua graça. Não esse evangelho fake que a Igreja Adventista está pregando desde 1800 e tarará. Queria estar aí dentro pregando o verdadeiro evangelho, mas é óbvio que vocês não vão me deixar. Não me deixaram antes, vão me deixar agora? Claro que não, né? Você que me odeia, que está assistindo esse vídeo até agora, eu rogo uma bênção de Deus sobre você, irmão. Você que insiste em querer me objetar aqui, você não sabe o que você está fazendo. Por isso eu peço e rogo o perdão do Pai sobre você, porque você não sabe o que você está fazendo. Não é porque você está me objetando e eu seja uma autoridade incontestável. Longe disso. Sou nada, não sou ninguém. Mas a autoridade que você está contestando quando você procura me objetar, não é a minha autoridade, é esta autoridade aqui, ó. Autoridade da palavra. Você que me odeia, você que procura me objetar, ao fazê-lo, você está contestando a autoridade do autor desta palavra aqui. Não a minha é um trapo de imundície. Ô iluminado, cabeça de feijão, seu 17º argumento virou pó de traque, tá? Bom, me restam mais 3 argumentos. O 18º, o 19º e o 20º. Do próximo vídeo
a gente parte para o 18º argumento. E ele continua, né? Ele continua. Ele simplesmente muda os termos, muda as expressões, muda as palavras, mas ele continua mascando, basicamente, no mesmo argumento, desde o seu primeiro, né? Ele não muda. Aí ele diz que são 20 argumentos irrefutáveis. Patético esse Eleazar, patético. Deus abençoe você, meu irmão sincero, você que está em busca da verdade, que Deus ilumine a sua mente, que o Espírito Santo unja a sua mente, abra os olhos do seu entendimento para que você possa ver. É o que eu rogo em nome de Jesus. Amém.